Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto. Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento, que por enquanto estará silenciado, mas que em breve estará ativo para eu dar informações para você sobre essas 3 aulas, esses 3 seminários. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta semana, amigo ouvinte, vamos estudar sobre o chamado de Deus a Esdras e a Neemias. E por quê? Porque o chamado de Deus feito a Esdras e Neemias nos mostra que Deus considerou algumas qualidades destas pessoas, qualidades essas que todos nós podemos ter e desenvolver. Por isso que o assunto dessa semana tem uma grande relevância. Se você quer ser chamado por Deus, se você quer que Deus conte com você para alguma coisa, para uma obra neste mundo, seja a obra de pregação do Evangelho, seja a obra médico-missionária, seja a obra de assistência social, não importa, você precisa ter algumas qualidades para que Deus possa usar você. Óbvio, Deus chama pessoas primeiramente por sua soberania, né? Deus não depende de qualidades para nos chamar, porque Deus capacita aqueles que chama. Mas nós percebemos que no chamado de Esdras e Neemias, estes homens tinham certas qualidades que precisamos considerar e que vão ser muito importantes de cultivarmos tais qualidades para que nós possamos ser chamados ou mais bem usados por Deus. Não é? Para começarmos, precisamos primeiramente entender que Esdras era um homem que estava disposto a fazer a vontade de Deus. Em Esdras 7:27 lemos o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esdras era uma pessoa disposta a trabalhar para Deus. E Deus precisava de pessoas dispostas para reconstruírem a cidade de Jerusalém, o templo, que estavam em ruínas. E Deus contava com Esdras e também com Neemias, porque ao reconstruir Jerusalém, o que aconteceria? O povo teria uma nova chance de se tornar aquilo que Deus queria que eles se tornassem, para que eles fossem felizes. Em Ezequiel, no livro de Zacarias, no capítulo 8,
dos versos 20 a 22, lemos que era plano de Deus que o seu povo fosse tão abençoado que as demais nações pagãs os procurassem para entenderem a origem dessas bênçãos e assim conhecessem o Deus de Israel, que era o originador, o responsável direto por aquelas bênçãos. Deus queria que o seu povo fosse próspero e feliz, para que por meio dessa prosperidade e felicidade, Deus pudesse atrair povos pagãos que eram totalmente cruéis e insensíveis para um estilo de vida melhor e diferente. Então Deus contava com Esdras e Neemias para uma missão muito importante: tornar novamente o povo de Israel um instrumento das bênçãos de Deus e um instrumento poderoso de evangelização das nações pagãs. Mas para isso acontecer, Deus precisa que pessoas estejam dispostas a fazerem isso. E amanhã nós vamos avaliar quais foram algumas das principais qualidades que Esdras e Neemias tinham e que contribuíram para o êxito do chamado deles. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Conforme eu havia prometido, amigo ouvinte, hoje vamos avaliar algumas das qualidades que Esdras e Neemias possuíam e que contribuíram para o êxito que tiveram no chamado de Deus. Estas qualidades são importantes de serem avaliadas porque qualquer pessoa pode desenvolvê-las. Ok? Obviamente que nem todas, por exemplo, eles tinham qualidade, uma das qualidades que eles tinham era de liderança. Nem todas as pessoas são líderes natos, mas também podem se desenvolver. Mas não é o principal o que eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você é que há sim qualidades que, se você desenvolver, as demais que parecem ser difíceis virão juntas pela bênção de Deus. Vamos primeiramente ver qual era a principal qualidade de Esdras. Ele tinha várias, mas eu vou me deter nesta principal que nós lemos no livro de Esdras, no capítulo 7, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A primeira grande qualidade de Esdras era ter um coração disposto, decidido em buscar a Deus, aprender mais sobre Ele, estudando a palavra, para depois ensinar as pessoas. E realmente, amigo ouvinte, quando a pessoa tem um coração disposto a buscar a Deus e a aprender dele, essa pessoa é muito abençoada. Eu vivi isso na minha vida, amigo ouvinte. Quando eu me tornei um cristão, para você ter uma ideia, antes de ser um cristão, a única coisa que eu lia era um jornal e notícia esportiva. Eu não gostava de ler. Depois que eu fui conhecendo a Bíblia, eu aprendi a gostar de ler. E quanto mais eu lia, mais eu tinha vontade de conhecer o Deus da Bíblia. E eu fui conhecendo, amigo ouvinte, o Deus da Bíblia. Eu lia, eu sublinhava, às vezes eu perguntava para o meu instrutor, mas eu ia muito atrás. Eu via vídeos, na época fitas, cassetes. Eu tinha um caderno de anotações para escrever tudo o que eu aprendia, porque eu queria conhecer melhor a Deus. E amigo ouvinte, nessa busca
sincera, limitada, de um jovem de 16 anos que havia sido acostumado num estilo de vida totalmente errado, o Senhor foi muito bondoso comigo. E apesar das minhas limitações, mesmo sem eu ouvir falar em Novo Tempo, Deus usou a dona Emília, que na época era mãe do pastor Cléo Fortes, e ela pediu para ele dar uma oportunidade para que eu trabalhasse na Novo Tempo. Eu não sabia nem ligar um computador. Eu tinha ali entre 19 e 20 anos quando isso aconteceu. Então você percebe, quando você busca Deus, você quer conhecer sobre Ele, mesmo que você seja limitado, Deus, Ele arruma um espaço para você fazer algo para Ele. Pode ter certeza disso. E foi o que aconteceu com Esdras. Por ele ter o coração decidido a buscar a Deus e a aprender sobre Deus, Deus deu o conhecimento. E com o conhecimento Deus deu grandes bênçãos a Esdras e tem dado a mim, amigo ouvinte, até hoje. Já Neemias tinha uma outra qualidade que você e eu também devemos ter e desenvolver. Neemias era um homem de oração. Mas não era um homem que orava de qualquer jeito. Ele era um homem que orava com o coração aberto e com sinceridade. Quando você lê a oração de Neemias no capítulo 1, você fica impressionado, porque ele, nesta oração, ele reconhece que é pecador, ele confessa os pecados dele e do povo. Além disso, nesta oração, ele pede para Deus cumprir com as suas promessas. E nesta oração, Neemias demonstra uma preocupação sincera com as pessoas, com o povo de Israel. Então, essas qualidades de Neemias e de Esdras, se nós pedirmos, amigo ouvinte, para que o Espírito Santo desenvolva essas qualidades em nós, ele vai desenvolver. Peça ao Espírito que dê a você um coração disposto para buscar a Deus e aprender sobre Ele, assim como deu para Esdras, e peça a Deus para que torne você uma pessoa de oração, assim como Neemias. Essas são algumas das qualidades que podemos e devemos cultivar para termos êxito em nossa caminhada cristã. Olá, amigo ouvinte. Em nosso estudo sobre o chamado que Deus fez a Esdras e Neemias, nós vamos chegar num ponto muito importante que nos levará a compreendermos melhor o plano de salvação. Nós vamos estudar sobre um tempo profético que diz respeito a nós, que nos mostra ao longo desta cronologia profética o ministério de Jesus Cristo e também nos mostra o início da primeira fase do juízo de Deus que ocorrerá no céu. Então, a lição de hoje e a lição de amanhã tratarão da profecia das 70 semanas e dos 2.300 dias proféticos que se encontram em Daniel. Você pode se perguntar, por que, Leandro, estudarmos esta profecia de Daniel se estamos estudando sobre Esdras e Neemias? A resposta é a seguinte: Deus havia prometido, através do profeta Jeremias, e Esdras e Neemias o entenderam, que o povo que havia sido levado cativo para a Babilônia ficaria cativo em Babilônia 70 anos. Só que Deus decidiu dar a eles uma informação a mais. De que Deus não queria libertá-los apenas do cativeiro babilônico após os 70 anos. Mas após 70 anos proféticos, Deus queria libertar toda a humanidade do cativeiro do pecado e da morte eterna. Então, com a profecia de Jeremias 25, que trata do tempo do cativeiro israelita, que é 70 anos, Deus aproveita a oportunidade e fala de uma outra profecia
que diz respeito aos dias do Novo Testamento e aos nossos dias, para dizer que Deus quer libertar a humanidade da escravidão do pecado e da morte eterna. Nós vamos fazer, amigo ouvinte, uma avaliação então agora do que está em Daniel capítulo 9, para nós entendermos sobre esta profecia das 70 semanas que Deus já havia dado um certo insight, não é? Para Esdras, para Neemias. Em Daniel capítulo 9, nós encontramos a chamada profecia das 70 semanas. Por que 70 semanas? Eu vou lhe explicar. Em profecia, amigo ouvinte, nós usamos um método para interpretá-la, chamado princípio dia-ano. O princípio dia-ano em profecia nos mostra que um dia equivale a um ano. Isso significa que se um dia da semana, se uma semana tem 7 dias, na profecia, quando aparece o termo 7 dias, se refere a 7 anos. Se refere a 70 semanas, se refere a 70 semanas de anos. Então temos que multiplicar 70 por 7, que vai dar 490. Esta profecia das 70 semanas equivale a 490 anos. E dentro deste período aconteceriam coisas importantes relacionadas a Jesus Cristo, ao Messias. E eu vou ler para você agora Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Então, 70 semanas de anos equivalem a 490 anos, tá? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, que é Jesus, não é? Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui dá um ponto de partida para a profecia das 70 semanas. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, até ao príncipe, até Jesus, aconteceria um período de 70 semanas proféticas ou 490 anos. E o decreto, amigo ouvinte, de Artaxerxes é considerado o ponto de partida para esta profecia. Existiram 3 decretos. Um de Ciro, outro de Dario e outro de Artaxerxes I. O de Artaxerxes é o ponto de partida em 457 a.C. Por quê? Porque nós percebemos em Esdras 7, 7 a 26 que é com esse decreto que os judeus puderam reconstruir Jerusalém e restabelecê-la como cidade-estado, inclusive administrando as suas próprias leis. Então, dos 3 decretos, o mais significativo foi o do ano 457 a.C. Então, a partir do ano 457 a.C., nós contamos 70 semanas de anos, ou 490 anos, e sabe aonde chegaremos, amigo ouvinte? No ano 27 depois de Cristo, quando Cristo foi batizado, quando ele é o quê? Ungido, por meio do batismo, quando ele é ungido Messias. Então você percebe? Deus mostra para Esdras e Neemias, com esse complemento de Daniel, que mais do que libertar o povo de Israel de 70 anos de cativeiro, com a profecia das 70 semanas ou 490 anos, Deus quer mostrar que viria o Messias para nos libertar do cativeiro do pecado e da morte eterna. Amanhã nós vamos continuar estudando esse assunto. E eu vou mostrar para você que esta profecia das 70 semanas ou 490 anos está dentro de uma outra profecia chamada a profecia dos 2.300 anos. E você vai descobrir algo de surpreendente.
de que a Bíblia, através dessa profecia, nos mostra Cristo no santuário celestial como o nosso intercessor e, ao mesmo tempo, como o nosso juiz. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, que bom estar com você em mais um programa Lições da Bíblia. Ontem eu apresentei a você alguns detalhes de uma profecia muito importante que se encontra em Daniel capítulo 9. Esta profecia do capítulo 9, que fala das 70 semanas proféticas ou 490 anos, esta profecia diz respeito à vida, à morte, ao ministério de Jesus Cristo. E hoje, amigo ouvinte, nós continuaremos analisando mais alguns detalhes desta profecia. Esses estudos, amigo ouvinte, de hoje e também o de ontem, são apenas para despertar em você um interesse ainda maior de conhecer esse tipo de profecia. Afinal, para nós entendermos plenamente as profecias, especialmente do livro de Daniel, precisamos fazer um estudo mais amplo, precisamos visualizarmos alguns gráficos, porque as profecias apresentam alguns detalhes que, quando visualizados, podemos compreendê-los melhor. Entretanto, amigo ouvinte, isso não significa que a partir de agora você e eu não possamos compreender alguma coisa. Mesmo que pelo rádio eu não possa lhe apresentar gráficos, eu posso lhe dar um estudo introdutório para que você possa seguir na sua caminhada cristã com a ajuda de Deus, lendo a palavra e com bons comentários bíblicos, seguir na compreensão de Daniel, capítulos 8 e 9. Especialmente esses capítulos têm muito a nos dizer sobre a morte, a ressurreição de Cristo e seu ministério sumo sacerdotal no céu. Vamos então dar sequência ao nosso estudo. Em Daniel, amigo ouvinte, capítulo 9, percebemos que o anjo Gabriel está explicando a Daniel o significado de uma visão anterior. Daniel estava muito triste, porque ele havia percebido que os 70 anos de cativeiro dos israelitas já estava chegando ao fim. De acordo com Daniel capítulo 9, versos 1 a 4, Daniel estudou os escritos do profeta Jeremias, e ele viu que em Jeremias 25, 11 e 12, Deus prometeu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E Daniel percebe que esse cativeiro já estava chegando ao fim. E ele começa a orar a Deus, a pedir a Deus que perdoe os pecados dele, do povo. E ele começa também a pedir que Deus cumpra a sua promessa de acabar com o cativeiro babilônico ao final dos 70 anos. E o anjo Gabriel, amigo ouvinte, aproveita para dar um ensinamento a mais, maior e que se aplica a toda a humanidade. Ele não somente quis garantir a Daniel que Deus cumpriria com a sua promessa de libertar os israelitas após 70 anos de cativeiro, mas que Deus queria também libertar a humanidade do cativeiro do pecado e da morte eterna após 70 semanas. Então Daniel, pensando que iria ficar com aquela revelação dos 70 anos de cativeiro israelita, agora ele recebe uma revelação maior, mais ampla,
ele recebe a revelação das 70 semanas que se encontra em Daniel 9, versos 20 a 28. E nesta profecia das 70 semanas, amigo ouvinte, ou 490 anos, afinal, um dia em profecia equivale a um ano, então 70 semanas, 70 vezes 7, não é? Envolve 490 anos, ou dias proféticos. Então, num período de 490 anos, Deus faria com que Jerusalém fosse restaurada, faria com que viesse o Messias seria batizado, realizaria seu ministério, morreria e subiria para os céus. Deus revelou tudo isso no capítulo 9, versos 24 até o 27. Agora, uma coisa curiosa, amigo ouvinte, é que no verso 24 de Daniel é dito o seguinte: 70 semanas, ou 490 anos, não é? Estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Esta palavra decretadas, como ocorre aqui na Nova Versão Internacional, em outras traduções aparece 70 semanas estão determinadas. Na verdade, amigo ouvinte, a palavra decretadas ou determinadas significa literalmente cortadas. Então, no hebraico, na verdade, está sendo dito o seguinte: 70 semanas estão cortadas para o seu povo. O que isso significa? Que se essas 70 semanas foram cortadas, elas foram cortadas de uma profecia maior, de um tempo maior. As 70 semanas equivalem a uma profecia de tempo. Então, se elas foram cortadas de uma outra profecia de tempo. E da profecia de tempo da qual elas foram cortadas é a profecia do capítulo 8, verso 14. Porque no capítulo 9 o anjo Gabriel está explicando o significado do capítulo 8. E no capítulo 8, verso 14, que Daniel não havia entendido nada, o anjo disse assim: e ele me disse, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele não havia entendido este significado e nem poderia, porque o verso 26 diz que a visão das tardes e manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém a visão refere-se ao futuro distante, ou seja, não se referia ao santuário terrestre ou ao santuário em Jerusalém, obviamente se referia ao santuário celestial. Isso significa que se Daniel 9:24 fala que as 70 semanas ou 490 anos foram cortados de uma profecia de tempo maior, isso indica que os 490 anos ou 70 semanas fazem parte da profecia de Daniel 8:14, que fala das 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos proféticos. Isso significa, amigo ouvinte, que Daniel 8:14, Daniel 8 e Daniel 9 falam do mesmo assunto. Só que o capítulo 9 explica com mais detalhes o capítulo 8. E aqui é dito no verso 24 que após essas 70 semanas, acabaria-se com a transgressão, daria fim ao pecado, se expiaria as culpas, traria a justiça eterna, cumpriria a visão, ou seja, do capítulo 8, verso 14, e ungiria o Santíssimo. Aqui está falando, amigo ouvinte, da morte de Cristo na cruz, sua ressurreição, sua unção durante o batismo. Então você vê descrito do capítulo 9, versos 24 a 27, o ministério de Cristo. E você pode se perguntar, mas Leandro, qual é o ponto de partida da profecia dos 490 anos que fazem parte da profecia dos 2.300 anos? O ponto de partida é nos dado por Esdras. Nós estudamos já em uma das lições que em Esdras capítulo 7 percebemos
que o ano 457 a.C., quando foi dado o decreto para a restauração de Jerusalém, a sua condição de cidade-estado, a partir dali podemos entender que é o ponto de partida da profecia. Se você colocar o ponto de partida da profecia a partir do ano 457 a.C., e você seguir as pecinhas do quebra-cabeça que se encontram em Daniel 9, 24 a 27, você vai somar 490 anos, e isso vai dar, amigo ouvinte, no ano 31 depois de Cristo, na verdade, parte no ano 31 depois de Cristo, quando ele morre e ressuscita, e vai, na verdade, até o ano 34 depois de Cristo, porque marca o martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão a ser martirizado, e o evangelho é levado aos gentios. Então, 490 anos a partir de 457 a.C. nos leva ao ano 34. O detalhe é que o santuário seria purificado a partir de 2.300 anos. Se você pegar 2.300 anos e subtrair os 490 anos que se cumpriram até o ano 34, vão faltar 1.810 anos para se cumprir a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Se você pegar o ano 34, que marca o fim da profecia das 70 semanas, ou 490 anos, e acrescentar 1.810 anos que faltam para dar os 2.300, você chega em aproximadamente 1844, que marca o início da purificação do santuário celestial. Ou seja, além de Cristo ser o nosso intercessor, agora Cristo é o nosso juiz. É por isso que Hebreus 8 fala muito do santuário celestial. Porque Cristo, a partir de 1844, de acordo com essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ele começa uma outra fase do seu ministério. Antes, Cristo era apenas o nosso intercessor. A partir de 1844, Cristo é intercessor e também juiz, cumprindo assim a figura do sumo sacerdote. É por isso que João 5,22 diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ou seja, amigo ouvinte, esta profecia de Daniel 8,14, que é explicada em Daniel 9 e que tem como ponto de partida o ano 457, de acordo com Esdras, nos mostra o ministério terrestre e o ministério celestial de Jesus. E nos dá a certeza da salvação. Sabe por quê? Porque o nosso intercessor é o nosso juiz, o nosso advogado de defesa é o nosso juiz. E por isso a doutrina do santuário celestial nos mostra, amigo ouvinte, que você e eu só perderemos a salvação se negarmos a Cristo como Salvador. Porque se Cristo for o nosso Salvador, se tivermos a Cristo como advogado e juiz, de que maneira vamos perder a causa? Não há como. Então, amigo ouvinte, aprofunde-se no estudo de Daniel capítulo 8, de Daniel capítulo 9. Obviamente, o que eu fiz aqui foi uma introdução da introdução da introdução da introdução. Então, o que eu peço que você faça, quando tiver a oportunidade, adquira um livro intitulado O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Este livro é muito interessante para mostrar a centralidade da pessoa de Cristo na doutrina do santuário celestial. Esse livro você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, em horário comercial pelo telefone 0800 9790606, 0800 979 0606, ou pelo site C de casa, P de Paulo e B de bola, cpb.com.br, cpb.com.br. Este livro será muito importante para você se aprofundar nesse estudo. E um outro que eu sugiro, que também é um livro muito interessante, é 1844 e as Profecias de Daniel. Se você digitar no campo de busca,
do site da CPB, você encontrará essas obras preciosas para você entender profundamente esta doutrina especial. Obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Nesta semana, amigo ouvinte, estamos estudando sobre o chamado que Deus fez a Esdras e Neemias para que eles reconstruíssem a cidade de Jerusalém, o templo, e vimos, inclusive, que ao Deus dar a eles informações sobre o período que o povo de Israel permaneceria no cativeiro, ou seja, um período de 70 anos, Deus também profetiza, através da profecia das 2.300 tardes e manhãs, a vinda do Messias. Pode ser, amigo ouvinte, que esse tipo de assunto que mostre o chamado de Deus e o conhecimento que Deus tem da história leve o ouvinte a pensar que Deus predestina tudo e todos. Muitos ouvintes sinceros creem na chamada dupla predestinação, ou seja, Deus elege alguns para a salvação, enquanto que outros Deus elege para a perdição. Alguns dos capítulos usados para essa interpretação são Romanos capítulo 8, mais especificamente os versos 28 e 29, e também Romanos capítulo 9. Obviamente, há outros textos, vários outros, porém nesta lição, nesse estudo, eu vou me deter nesses dois principais capítulos, para lhe mostrar algo, amigo ouvinte, muito importante. Tanto Romanos 8, 28 e 29, quanto Romanos 9, não ensinam nem de perto a doutrina da dupla predestinação. Por exemplo, quando lemos Romanos 8, 28 e 29, aprendemos que o que Deus predestina não são pessoas, mas o tipo de caráter que as pessoas salvas terão. Quer ver? Vamos ler Romanos 8, 28 e 29 com atenção. Vou ler aqui para você na tradução da King James atualizada. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Se nós lermos até aqui, amigo ouvinte, e entendermos que predestinação é destinar com antecedência, podemos interpretar que Deus destina com antecedência algumas pessoas para a salvação. Mas vamos ler o restante do verso para compreendermos em que sentido ocorre essa predestinação. Também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você percebe que a predestinação de Deus não predestina pessoas, mas o tipo de caráter dos salvos? O texto é muito claro. Diz que Deus, ao nos conhecer de antemão, nos predestinou para que fôssemos semelhantes à imagem do seu Filho. Então, o propósito da eleição de Deus é a transformação do caráter humano para que todo aquele que aceitar a Jesus vá sendo transformado e se parecendo cada vez mais com Cristo. O texto não diz nem de perto que Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem condenados e que, portanto, não tem escolha para dizer um sim para Jesus. Não. O propósito da eleição, de acordo com esse texto, é a transformação do caráter, para que a pessoa se pareça com Cristo. Isso significa, amigo ouvinte, que a eleição de Deus não faz com que os outros se percam, né? Ao invés disso, a eleição de Deus faz com que aqueles que aceitarem a salvação se pareçam com Jesus. Se Deus ensinasse a dupla predestinação, nós teríamos um problema moral muito sério. Teríamos que supor que alguns
Deus predestina para se parecerem, para serem semelhantes à imagem do seu filho, enquanto que os outros Deus predestina para serem a imagem do diabo. Uma coisa horrível, uma coisa monstruosa e que não faz parte, obviamente, do caráter de Deus. Então, Romanos 8, 28 e 29 fala não da predestinação de pessoas para a salvação ou perdição, mas fala da predestinação do caráter, do tipo de caráter que Deus deseja que os salvos desenvolvam por meio da atuação do Espírito Santo ao longo da vida deles. Outro capítulo muito importante que também é mal interpretado é Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 também é usado a favor da chamada dupla predestinação. As pessoas se apegam especialmente ao verso 13, entre outros, do capítulo 9, onde é dito o seguinte: como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei, ou algumas traduções, aborreci a Esaú. Esta leitura superficial pode nos levar a pensarmos que Deus amou Jacó, dando-lhe a chance de salvação, e aborreceu Esaú, rejeitando do plano de salvação. Porém, quando analisamos o contexto da passagem e analisamos Gênesis 21, percebemos que o propósito de Paulo aqui é outro. No contexto de Romanos 9, Paulo não está dizendo que Deus escolheu Jacó para a salvação e Esaú para a perdição, mas está dizendo que Deus elegeu Jacó para uma função, que era ser pai da nação israelita, e não elegeu e não escolheu Esaú para essa função. Simplesmente isso. Nós podemos concluir, amigo ouvinte, que há dois tipos de eleição ou escolhas de Deus. Ele elege cada um de nós para a salvação e deseja que sejamos transformados à imagem de Cristo, mas ele também pode escolher pessoas diferentes para tarefas específicas. E esta escolha não exclui a outra pessoa da salvação. Por exemplo, em Gênesis 21, vemos que mesmo Deus não tendo escolhido Esaú para ser o pai da nação israelita, em Gênesis 21 vemos que Deus abençoou Esaú. Deus tinha planos para Esaú, só que Deus viu que Esaú não tinha estrutura espiritual para ser o pai da nação israelita. Então Deus escolheu outro, Deus escolheu Jacó. Então é muito importante, amigo ouvinte, analisarmos este contexto para percebermos que Deus oferece a salvação para todas as pessoas. Como diz 1 João, na verdade João 3,16, Deus amou ao mundo, ou seja, não amou só alguns predestinados, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus é oferecido a todo o mundo, não a só os predestinados. Entretanto, as pessoas precisam permitir que o Espírito Santo as conduza à salvação. É óbvio que sozinhos nós não podemos dizer um sim para Jesus. É por isso que Romanos 2,4 diz que Deus nos conduz ao arrependimento. Ou seja, o nosso livre-arbítrio é limitado e precisamos da ajuda de Deus para exercê-lo devidamente. Porém, não podemos ir para o extremo dizendo que não temos nenhum pouquinho de livre-arbítrio, pois do contrário não seríamos criaturas morais responsáveis por nossos atos. Até porque Romanos 2,4 não diz que Deus nos obriga ao arrependimento, diz que Ele nos conduz, nos ajuda. Que Deus te abençoe, amigo ouvinte. Um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Ontem aprendemos, amigo ouvinte, que Deus elege a todos os seres humanos para que aquele ser humano que aceitar a salvação, ele se pareça com Jesus. Ou seja, a eleição divina faz com que o nosso caráter seja transformado à semelhança do caráter de Cristo. Foi o que aprendemos em Romanos 8, 28 e 29. Hoje veremos, amigo ouvinte, algo acerca da nossa responsabilidade em permitirmos que Deus nos salve.
Obviamente, amigo ouvinte, nós entramos num ponto chamado graça irresistível. Teólogos creem que a graça de Deus é irresistível e que, portanto, quando Deus dá a sua graça aos predestinados, eles não podem resistir a esta graça, não podem se perder mais. Porém, a Bíblia não ensina esta doutrina da graça irresistível. Mesmo que o nosso livre-arbítrio seja corrompido e precisemos da condução do Espírito Santo para exercermos o livre-arbítrio, de acordo com Romanos 2,4, pois afinal, nem sempre conseguimos fazer o bem que nós queremos, como bem disse Paulo em Romanos 7, mesmo que o nosso livre-arbítrio precise ser direcionado pelo Espírito, ainda temos um pouquinho desse livre-arbítrio, diríamos assim. O nosso livre-arbítrio foi corrompido pelo pecado, mas ele não deixou de existir de forma total, pois do contrário, você e eu não seríamos responsáveis por nossas ações e muito menos por aceitarmos ou rejeitarmos o plano de salvação. Então, mesmo que o nosso livre-arbítrio seja corrompido, mesmo que precisemos de Deus para exercê-lo devidamente, temos ainda um pouquinho de livre-arbítrio, temos ainda uma inimizade que Deus colocou entre nós e o mal, de acordo com Gênesis 3,15, para que nós possamos ter responsabilidades por nossas ações. A graça de Deus, amigo ouvinte, ela é maravilhosa. Nenhuma pessoa que permanecer em Cristo vai perder a salvação. Em Lucas 21:19, Jesus disse: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, a vida eterna tem uma condição: permanecermos em Cristo. Mesmo que não sejamos salvos pelas obras, há a nossa responsabilidade de permitirmos que o Espírito Santo conduza o nosso livre-arbítrio para que permaneçamos fiéis a Cristo. Entretanto, amigo ouvinte, a Bíblia ensina de uma forma clara que a graça de Deus, ela pode ser resistida. E que, portanto, a doutrina da graça irresistível, de que ninguém que é predestinado se perde, é uma doutrina totalmente antibíblica. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Vou ler na tradução ecumênica da Bíblia. Visto estarmos cooperando com ele, nós vos exortamos a não deixar sem efeito a graça recebida de Deus. Outras traduções dizem para não recebermos a graça de Deus em vão. Ou seja, se Paulo nos exorta a não deixarmos a graça de Deus sem efeito ou em vão, é óbvio que a graça pode ser resistida. Se a graça não pudesse ser resistida, esse texto não existiria na Bíblia. Seria uma perda de tempo o apóstolo Paulo nos advertir, nos exortar, para não permitirmos que a graça de Deus seja recebida em vão. Se ele nos adverte a não recebermos a graça em vão, é óbvio e lógico que é possível receber esta graça em vão. A pessoa pode dizer um sim para Jesus e depois dizer um não. Não é? Na tradução da King James, por exemplo, da nova versão King James, 2 Coríntios 6,1 diz assim: exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Ou seja, podemos acolher a graça de Deus de forma útil, permanecendo nela para sermos salvos, ou podemos não acolher a graça de Deus de forma que ela se torne inútil em nossas vidas. Então, amigo ouvinte, a graça não é irresistível. Entretanto, amigo ouvinte, só perderá a salvação quem realmente quiser, quem não permanecer em Cristo. Quem permanecer em Cristo tem a sua salvação garantida. Agora, tenhamos cuidado com a doutrina da graça irresistível. Ao invés de ela exaltar a soberania de Deus, na verdade ela exalta uma espécie de tirania divina. Porque o verdadeiro amor não obriga ninguém a amar. O verdadeiro amor conquista este amor. O verdadeiro amor só existe onde há espontaneidade.
Se Deus obrigasse seres humanos a aceitarem a graça, Deus não seria amor. E se Deus desse esta graça irresistível apenas para alguns seres humanos e não para os outros demais, ele também não seria amor e estaria fazendo acepção de pessoas. Portanto, a doutrina da graça irresistível e da dupla predestinação não são doutrinas bíblicas e o cristão comprometido com as Escrituras precisa rejeitar esse tipo de doutrina. Amanhã vamos finalizar o nosso estudo abordando um texto que também é mal compreendido por muitos irmãos calvinistas, que é o texto de João 10, 28 e 29. Eles alegam, com base nesse texto, de que ninguém pode arrebatar as pessoas das mãos de Jesus, indicando assim que a graça é irresistível. Pois amanhã vamos analisar esse texto em seu contexto e vermos o que ele realmente ensina para finalizarmos o nosso estudo da semana sobre o chamado de Deus. Aguardo a você então no estudo de amanhã. Um abraço e até lá. Ao estudarmos sobre o chamado que Deus faz a cada ser humano e ao entendermos que Deus convida a todos para a salvação, porém respeita a decisão de cada um de permitir ou não que o Espírito Santo conduza o seu livre-arbítrio, de acordo com Romanos 2,4, é importante também que expliquemos um texto que é indevidamente interpretado por muitos irmãos sinceros que creem na dupla predestinação e na chamada graça irresistível. Muitos irmãos pensam que uma vez que a pessoa aceite a Cristo, ela nunca mais pode perder a salvação, mesmo que ela venha a querer perder a salvação. Afinal, ela foi predestinada para a salvação. E considerando que a graça de Deus não pode ser resistida, isso significa que a pessoa não se perderá mesmo que ela queira. Um dos textos utilizados para essa crença é João 10, 28 e 29. Eu vou ler esse texto e analisá-lo em seu contexto para você perceber o que o texto realmente ensina. João 10, 28 e 29 diz o seguinte: Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aqui fala das ovelhas de Cristo, seguidores de Cristo. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Com base nesse texto lido de forma isolada, muitos irmãos da linha calvinista creem que a graça é irresistível, porque uma vez que a pessoa aceita a Cristo, ninguém pode arrancar essa pessoa das mãos de Cristo e nem das mãos do Pai. Entretanto, quando analisamos o contexto, percebemos que há uma condição para que ninguém possa ser arrancado das mãos de Jesus e nem das mãos do Pai. E a condição está no verso 27, que é dito o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O texto é muito claro em dizer que os seguidores de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. É quando um seguidor de Cristo ouve a sua voz e o segue, permanecendo nele, é que ele terá a salvação garantida. Essa pessoa nunca perecerá, ninguém poderá tirar essa pessoa das mãos de Jesus e nem das mãos do Pai. O diabo não tem nada a fazer contra a salvação desta pessoa, se esta pessoa ouvir a voz de Jesus e o seguir. Então o contexto é muito claro em demonstrar que há uma parte do ser humano em seguir a Jesus. Outro detalhe importante: no contexto não vemos que apenas uns poucos predestinados estão, entre aspas, garantidos nas mãos de Cristo e nas mãos do Pai. Pelo contrário, em João 10, verso 9, no mesmo contexto, Jesus diz assim: Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então veja, a graça de Deus não é limitada.
Deus não limita esta graça a apenas algumas pessoas predestinadas. Jesus diz que ele é a porta do aprisco, ele é a porta que conduz à salvação e por ali as suas ovelhas passam. E ele diz assim: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Então este qualquer pessoa é uma referência a qualquer ser humano que com a ajuda e condução do Espírito ouve a voz de Cristo, o segue e como consequência essa pessoa terá vida eterna e ninguém poderá tirar esta pessoa das mãos de Cristo e nem das mãos do Pai. O texto, amigo ouvinte, é muito claro. Tanto que em Hebreus capítulo 10 há uma advertência para que os filhos de Deus que uma vez aceitaram a salvação não desistam. E se os filhos de Deus são incentivados a não desistirem, isto prova que a graça irresistível e a dupla predestinação não tem base bíblica. Em Hebreus 10, 35 em diante, lemos o seguinte: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Se há uma advertência para não abandonarmos a confiança, é possível abandonar esta confiança. É lógico. É verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Então esse texto bíblico de Hebreus 10, 35 a 39 reforça ainda mais aquilo que eu tenho apresentado a você com base na Bíblia. Deus deseja, sim, que todos os seres humanos sejam salvos e não apenas alguns predestinados. Entretanto, muitas pessoas não aceitarão a salvação porque Deus não levará para o céu ninguém pelo colarinho. Todavia, a graça de Deus é suficiente para manter qualquer pessoa eternamente salva, se esta pessoa, de acordo com João 10, 27, ouvir a voz de Cristo e segui-lo. E, obviamente, perseverar em amá-lo, de acordo com Lucas 21, 19. A graça de Deus não pode ser irresistível, pois do contrário Deus não seria amor. Porque o verdadeiro amor não se impõe, o verdadeiro amor ele é conquistado. Só existe amor onde as pessoas são livres para amar. E obviamente que se alguns predestinados não fossem livres para amar ou não, Deus não seria amor. O amor verdadeiro não existiria. Eu espero que esse tema da semana tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais as Escrituras e a se aproximar ainda mais do Deus gracioso que temos e que deseja dar um chamado, uma função específica para cada um de nós, a fim de exercermos dons espirituais dados pelo Espírito Santo para o avanço do seu reino. Que Deus abençoe a você, que Deus possa sempre contar com você e que você nunca desista de Cristo, porque Cristo nunca desistirá de você. Um abraço, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo.